Tempo agora para fazermos uma abordagem política com Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Obrigado. Começamos por falar então da candidatura de Maria de Belém às presidenciais. De facto, será Maria de Belém a candidata que será apoiada pelo PS? Olha, eu estou estupefacto com o que vejo, nomeadamente nas redes sociais. A candidatura à presidência da República é um ato de vontade pessoal. Não está sujeito a nenhum escrutínio partidário prévio. E acho até uma minoridade democrática que alguns achem que isto é... Este é o tempo dos comentadores. Ela ontem tomou a decisão e bem, fê-lo de forma adequada, disse que estará nas presidenciais e, naturalmente, que repetiremos, provavelmente iremos repetir a situação da convenção que em 1996 decidiu apoiar Jorge Sampaio. Qual é o problema? E, portanto, o que eu acho é que, não havendo assim muitas coisas para falar, nomeadamente porque à direita, os candidatos estão todos a perceber o que é que vai acontecer nas eleições. Aliás, quero dizer... Há alguns nomes também à direita, mas também há aqui uma questão mas eu quero dizer-lhe uma coisa. Qual Exato. será então também? É porque é muito simples. A direita, ao contrário do que anda a vender, sabe que vai perder as eleições. Não sabe por quantos, mas sabe que vai perder. Aliás, ainda hoje vimos as manifestações da PSP, o Governo deve um dinheirão aos notários, em Portugal, mais de 1 milhão de euros, portanto, isto está tudo menos bem, está tudo menos a conferir com a narrativa do Governo. Como disse há pedaço, o nosso crescimento económico está a ser feito pela da procura. Porquê? Porque ao fim de 2 ou 3 anos, as pessoas têm necessidades, efetivamente, de investir num fogão, num frigorífico, num automóvel, que já estava a dar mais problemas do que aqueles que resolvia. Portanto, nós temos que olhar para isto de uma forma séria, que é uma coisa que o Governo já não faz há muito tempo. Veja bem que depois de 4 anos, com escolas a cair, o Governo vem hoje a dizer que agora sim vamos ter, curiosamente para o futuro, não é? Obras novas, e diz que até vai entregar novas escolas da Parque Escolar. O relatório da Parque Escolar não sabemos, mas de forma mentirosa, o Ministro já veio dizer que teve muita dificuldade em lutar por isto na Europa, pela reconstrução das escolas, porque justamente havia uma ideia de que se tinha gasto mal a Parque Escolar. Eu quero desmentir categoricamente o Sr. Ministro e dizer-lhe que foram as entidades europeias que vieram a Lisboa louvar o programa Parque Escolar. Portanto, nós o que estamos a assistir é, de facto, alguém como a doutora Maria de Belém Roseira, que ao longo dos anos acompanhou a vida política em lugares importantes, tem um percurso político e tem o direito, como qualquer cidadão maior de 35 anos em condições de elegibilidade, ser candidata. Se vai ser a candidata oficial do Partido Socialista, ou se o Partido Socialista irá dar liberdade de voto aos seus militantes em função de determinadas candidaturas que se posicionem no terreno, não temos a certeza que estejam todas, mas é bom sabermos com que contamos. À direita está toda a gente à espera de perder as eleições e perceber se é agora que avança ou não. E, portanto, o tema é discutir aquilo que existe. E o que existe é aquilo que o PS tem dado aos portugueses, um cenário macroeconómico que se pode discutir com os números e com valores com 2 cenários, cenário A positivo e cenário B menos positivo. Agora tem no terreno 2 candidaturas próximas do PS, António da Nóvoa e Maria de Belém Roseira, e portanto quem no fundo está a levar a sério o país, quem no fundo não está de férias para o país, é de facto o Partido Socialista e as forças próximas do Partido Socialista que estão em permanente cidadania, a afirmar a cidadania e intervir de forma cidadã. É o que aconteceu com a doutora Maria de Belém Roseira, que será seguramente uma candidata respeitável a qualquer que seja o cenário. É importante ter, de facto, aqui o nome de uma mulher como candidata às presidenciais. Com certeza que é, e não é despiciando. Nós, na nossa história democrática, se incluirmos a própria Primeira República, nunca tivemos nenhuma mulher na chefia do Estado, e eu acho que esse pode ser o tempo de olharmos para essa possibilidade, uma vez até que as mulheres são a população maioritária deste país. Albino Almeida já falou também no tema da educação, a reabilitação de 130 escolas. Era uma reabilitação necessária, Albino Almeida? Como é que lhe parece, como é que vê esta reabilitação de 130 escolas? Vejo-a como sempre vi. No plano da Parque Escolar, não se pode dizer que houve gastos excepcionais quando se está a falar de 198 euros de um candeeiro Cisavieira numa escola de Penafiel. Este Governo montou uma narrativa que agora não consegue sustentar. Fez um inquérito à Parque Escolar, mas não conseguiu resolver problema nenhum. É bom que os portugueses saibam que este Governo pagou 400 milhões de euros em multas às construtoras por terem interrompido contratos.
e que em muitos casos teve que renegociá-los e, portanto, no meio disto tudo ficaram alunos, professores, comunidades mal servidas de escolas. Estou-me a lembrar do Marco, mas esta escola de Mirandela, que hoje passou na televisão, pelo teto se vê perfeitamente que é uma escola a cair, como estão algumas em Vila Real e noutros lados. Portanto, quando o Governo propôs o programa de parceria na Europa, retirou as construções, retirou aquilo que se chama imobilizado. Não é só para as escolas que retiraram. Retiraram para os lares de terceira idade, retiraram porque a ideia era o Estado não constrói porque entrega a privados. Este é que é o ponto. A agenda do Governo é coerente. Não venha agora o Sr. Ministro tentar deitar areia para os olhos, porque de facto o que ele quis foi este caminho. Não é possível ter tanta gente que recebeu 400 milhões, repare, 2,5 milhões de euros não chegam para colocar em ordem a escola de Mirandela, onde o Sr. Ministro foi, a secundária de Mirandela. Mas 400 milhões chegaram para andar a indemnizar construtoras ao longo destes 4 anos. Isto é que é preciso que o país saiba e discuta, porque este foi um governo perdulário que geriu mal porque tinha uma agenda. A agenda era passar aos privados a educação e, portanto, fazia sentido. Quando apresentou na Europa o programa de parceria, esqueceu-se das escolas. Entretanto, verificou que a realidade não podia ser por ali, que era preciso criar condições para que as escolas fossem melhoradas e remodeladas, e agora vem-nos apresentar uma medida que só terá, efetivamente, execução na próxima legislatura, onde é duvidoso que o Governo esteja, e, em segundo lugar, vai agora apresentar escolas da parque escolar. São justamente as escolas que já podiam estar prontas e que o Governo, por esta opção da agenda ideológica, travou ao longo destes anos. Mas teve que as fazer pela parte escolar, nomeadamente para evitar condenações em que o Estado tivesse que pagar ainda mais dinheiro e as escolas ficassem ainda piores do que estavam, porque quando se começam obras e se deixam a meio, a deterioração é muito maior. Mas, de facto, sendo que estamos a semanas das eleições legislativas e, como há pouco já referiu, este é um projeto de reabilitação que só poderá, então, ser execuível no próximo Governo. Exatamente, até porque, repara, há dias os tribunais multaram de forma, digamos, exemplar as empresas que, pelos vistos, fizeram cambão, se mancomuniaram para os pavilhões. Para aqueles pavilhões, porque no programa anterior as escolas estavam a funcionar, que é uma coisa que este Governo nunca disse. As escolas estavam a ser melhoradas e os alunos estavam a ter aulas. Pelos vistos, quem fornecia os pavilhões entendeu-se para fazer cambão, para conseguirem ter o melhor preço e para conseguirem ganhar dinheiro. Foram multados de forma absolutamente notável pela autoridade que controla essa situação, mas o que nós ainda não percebemos é como é que o Governo vai fazer isso. Uma coisa é anunciar, isso eu também posso anunciar muita coisa, não é? Outra coisa é fazer, e nós ficamos sem perceber quando é que o Governo vai pegar nisto. Primeiro, quais são as escolas em concreto. Em segundo lugar, como é que vai pegar nisto. Em terceiro lugar, se vai continuar a seguir o que uma parque escolar fazia, que é, ao mesmo tempo que está a intervir nas escolas, tem pavilhões de apoio para que os alunos não percam aulas. Tudo isto é um deserto. Isto é bem à forma, bem o exemplo da cara do Ministro Nuno Crato, que é uma pessoa que de facto não sabe fazer. É uma coisa assustadora, não sabe fazer. Anunciar, vai sabendo. No seu entender, há algum ponto positivo de Nuno Crato nestes 4 anos enquanto Ministro da Educação? O único ponto que eu lhe disse na altura, ainda estava a presidir a Confederação, foi ele ter exigido que os professores do primeiro ciclo tenham tido matemática no currículo e tenham, digamos, chegado ao 12º ano e à entrada dos politécnicos com matemática curricular, ou seja, uma das disciplinas para entrar na Escola Superior de Educação, nos institutos politécnicos, é ter matemática curricular, portanto, faz parte das nucleares para entrada no curso, porque era pouco... Era quase, não se percebia porque é que durante tantos anos a matemática era um problema dos nossos alunos, mas podia-se ser professor do primeiro ciclo sem conhecimento, sem ter sido bom aluno na matemática. Isto, de facto, é a única medida que eu acho que o Ministro que é de facto um ponto positivo que confiro ao Ministro Nuno Crato, e já lhe disse a ele pessoalmente, no resto separam-me oceanos do Ministro Nuno Crato. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de um tema que afeta toda a Europa. A crise dos refugiados não era nunca, só na Segunda Guerra Mundial se viu uma crise como esta que a Europa está a atravessar agora. Albino Almeida, este é um tema que todos os dias ouvimos. O que é preciso fazer para conter esta situação? O que é que a Europa tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, nós estamos num mundo globalizado e a globalização implica uma competição entre nações, das quais automaticamente estão arredadas algumas nações, como aquelas de onde são oriundos estes refugiados.
ou nós encontramos uma preocupação, uma grande solidariedade mundial para resolver este problema, ou ele vai aumentar-se em função desta competitividade imposta pela globalização. A globalização trouxe efetivamente este problema às nações, aos países e às sociedades. É preciso olhar para isto com atenção. E, portanto, encontrar programas internacionais que permitam, por exemplo, a Europa tem um superávit comercial de 115 mil milhões de euros, o que significa que vende mais 115 mil milhões de euros do que aquilo que importa. Estes excedentes dos países que estão a liderar a globalização, ou das áreas do mundo que estão na globalização, devem ser suficientes para podermos ajudar aqueles países que não têm as mesmas condições, nomeadamente educação, a qualificação das pessoas, para poderem ascender em termos de afirmação dos seus países, das suas economias no contexto internacional. Para além disso, nós temos que olhar para isto como uma oportunidade que surge a uma Europa que está a envelhecer, onde nós temos em Portugal cerca de 30 mil empregos que ninguém quer, e eu não estou a dizer vamos permitir aos refugiados que venham para Portugal para fazer aquilo que os portugueses não querem, mas estou também a dizer que é preciso olhar para estas circunstâncias, ou seja, há lugares disponíveis para as pessoas trabalharem, que os portugueses, pela sua forma de vida, pelo tipo de situação social em questão, já não aceitam trabalhar. Nós, na década de 60, fazemos em França o que os franceses não queriam fazer. Hoje estamos integrados na sociedade francesa, muitos são até candidatos autárquicos, senadores, noutros países, etc. Por isso, eu diria que para estas pessoas existem em Portugal possibilidades de ascensão social no nosso país, começando porventura de uma forma que é colmatar aquilo que nós não temos, não só porque as pessoas não nasceram em Portugal, mas também porque há áreas onde nós entendemos que já não são para nós, aquelas atividades já não são para nós. Portanto, há aqui uma oportunidade de permitir que outras famílias venham destes países, trabalhem, sejam integrados na sociedade, através, nomeadamente, do exercício de tarefas para os quais nós já não temos disponibilidade ou simplesmente não temos pessoas. No entanto, esta vaga de refugiados, não serão suficientes apenas essas medidas? Bom, a questão é esta. Todos os refugiados sabem, todas as pessoas são inteligentes e mesmo que venham fazer o mesmo trabalho, sabem que fazer o mesmo trabalho que venham fazer em Portugal ou na Inglaterra ou na Alemanha tem compensação económica completamente diferente, porque eles sabem que há uma diferença. Por isso, o grande problema que a Europa tem é encontrar uma medida que permita, do meu ponto de vista, é assim que eu vejo a situação, uma medida que permita aliviar a pressão sobre os países que são mais atrativos, explicando às pessoas que a Europa são 28 países onde podem, de facto, cumprir, podem ser integrados e, simultaneamente, trazer, porque depois os filhos que nasçam cá já são tão portugueses, franceses e italianos como os outros, trazer-nos cá, digamos, o rejuvenescer demográfico que nós também vamos precisar, sob pena da Europa estar a viver uma tempestade perfeita, que é, daqui por uns anos, não ter jovens suficientes, nem pessoas ou adultos jovens, se quiser, jovens e adultos jovens, que permitam garantir uma sucessão geracional. E, portanto, esta é também uma matéria para a qual é preciso olhar, sendo certo que eu percebo que ingleses e alemães estejam muito preocupados, porque sendo as economias que à partida estão melhor, são aquelas que também são mais atrativas para estes imigrantes. Albino Almeida, vou-lhe pedir apenas, para finalizarmos este comentário, uma nota sobre o terceiro resgate da Grécia. Olha, uma inevitabilidade, mas também algo que nos devia preocupar a todos os que somos sociais-democratas e reformistas. A Europa, com este resgate à Grécia, veio dizer de forma clara que tem uma agenda neoliberal e que é difícil, sem uma grande inteligência, sem uma grande capacidade de trabalho interno nos países, concertação social e outra, sobreviver a uma agenda que é absolutamente liberal e que exclui todas as outras. Não admite nenhum tipo de agenda que não seja a neoliberal. Isto é preocupante, porque as pessoas da Europa, quando votam nos seus países e percebem isto, chegam rapidamente à conclusão que não vale a pena votar porque a decisão não é nos seus países. Eu acho que a democracia está em causa fortemente através deste modelo de intervenção nos países, gerado a partir da criação de uma moeda
que é a raiz dos nossos problemas europeus. A forma como foi concebida e criada esta moeda e os mecanismos que lhe estão ligados para os países estarem na moeda é preocupante. Eu quase que chego a perceber, desse ponto de vista, que o Sr. Schäuble vá dizendo que, se calhar, alguns países terão que estar fora do euro para poderem reorganizar-se sem rupturas sociais e, mais tarde, voltarem ao euro. O problema é que é sempre o problema da medida certa nestas matérias, não é? Por isso nós em Portugal temos muita gente que foi sempre contra o euro e que está carregadinha de razão pelos resultados que estamos a ver. Nós temos uma dívida que não é pagável, já o tenho dito aqui e repito, são 60 mil milhões de euros até 2020 só de juros e depois ainda fica por pagar 225 mil milhões de euros de capital. Significa que se estas duas verbas não mexerem, nós precisaríamos, com um PIB de 1,5% de resultado positivo primário, nós precisaremos de 40 anos para pagar a dívida e mais de 200 anos para pagar o capital, sem que, entretanto, nem a dívida nem o capital aumentassem por força dos juros, o que é inconcebível. Portanto, não é pagável. Toda a gente está a tentar jogar no médio prazo, porque no longo prazo estamos todos mortos. Portanto, já tenho dito aqui também que a maior das mentiras ditas por estes liberais é que não é justo deixarmos dívidas aos nossos filhos e aos nossos netos. Vamos mesmo deixá-las e eles vão ter que encontrar uma solução, porque não me parece que, sem ser empurrar com a barriga para a frente, como tem sido feito na Europa, seja possível resolver endividamentos deste calibre. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então uma nota final para o terceiro resgate da Grécia. Voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Boa semana. Muito obrigado para si também. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado céu pouco nublado ou limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 15 graus e uma máxima de 27. Em Lisboa a mínima será de 17 graus e a máxima de 32. E em Faro a mínima será de 20 graus e a máxima de 25. É tudo por agora, já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.